Boa noite, aqui é Kleber Júnior e eu vou falar sobre Lima Barreto. No dia 13 de maio de 1861, nas Laranjeiras, nasce Lima Barreto, filho de Joaquim Henrique e Amália Augusta. Foi um importante escritor pré-modernista brasileiro. Quando ele tinha 7 anos, sua mãe acabou falecendo. Muitos anos depois, Lima Barreto, antes de se tornar um grande escritor, decidiu cursar engenharia. Porém, por motivos familiares, ele teve que largar o curso. Em 1904, fez um concurso para o escrituário do Ministério da Guerra. Foi aprovado e permaneceu lá até se aposentar. Em 1907, fundou a revista Floreal. Já em 1909, Lima Barreto publica sua primeira obra, um romance chamado Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Em 1915, publica sua obra mais famosa, chamada Triste Fim de Policarpo Quaresma. Mesmo que os autores do pré-modernismo ainda estivessem seguindo os ideais realistas e naturalistas, Lima Barreto tem uma linguagem mais simples e coloquial, que causava raiva nos acadêmicos conservadores. No dia 1º de novembro de 1922, no Rio de Janeiro, Lima Barreto acaba falecendo com 41 anos. Boa noite, eu sou a Alana Duarte e eu vou falar o conceito de nacionalismo fanista e algumas de suas características. Em primeiro lugar, o nacionalismo fanista é uma forma extremamente patriótica e nobre do nacionalismo, que enfatiza a superioridade e a grandeza da nação de uma forma exagerada e muitas vezes irracional. Isso pode incluir um forte sentimento de orgulho nacional, bem como a crença de que o país em questão é o melhor do mundo, independente de evidências objetivas. Agora, falando de algumas características, é importante exaltar que pessoas nacionalistas ou fanistas possuem uma exaltação extrema da nação, ou seja, a crença de que a sua nação é superior às outras, um orgulho excessivo, que é basicamente a certeza de que não possui falhas, erros ou aspectos negativos da história ou da cultura de seu país, a mitificação da história, que é quando uma pessoa muda a história de sua nação, tendo ênfase em eventos e figuras heróicas, enquanto os aspectos negativos e controversos são ignorados, minimizados e até mesmo reinterpretados de formas positivas. Além disso, temos a intolerância em relação às outras nações e, por fim, o chauvinismo, que é uma das principais características, querendo ou não, que, resumidamente, é um termo usado para descrever uma forma de patriotismo extrema que muitas vezes vem com atitudes agressivas em relação às outras nações. Boa noite, eu sou Marcial e eu vou falar um pouco sobre o nacionalismo crítico. Antes de falar sobre o nacionalismo crítico, é importante caracterizar o nacionalismo em si. O nacionalismo tornou-se forte durante a Declaração da Independência do Brasil, no século XIX, e foi marcadamente católico. O mesmo consiste em um movimento político baseado na consciência da nação, que exprime a crença na existência de certas características comuns em uma comunidade, nacional ou supranacional, e o desejo de modelá-las politicamente. Já o nacionalismo crítico caracteriza-se pelas ideias sóbrias, conscientes de denúncia da realidade brasileira, identificadas politicamente com as esquerdas, além da abordagem das desigualdades sociais, colocando em evidência um Brasil miserável e marginalizado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário de visualização, eu sou o aluno Vitor Souza e irei falar sobre a relação existente entre Lima Barreto e o triste fim de Policarpo Quaresma no contexto do pré-modernismo. Bom, para começarmos, o que foi o pré-modernismo? Foi o período de transição entre o simbolismo e o modernismo. Mas embora não seja considerado uma escola literária por alguns estudiosos devido a seus distintos trabalhos, ele possui uma reunião de características que, voltando para Lima Barreto, estão inseridas em suas obras, principalmente o famoso romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, que nos mostra uma linguagem coloquial, ou seja, mais fluida e simples, expondo a realidade social brasileira, evidenciando os costumes e elementos políticos. Bom, continuando, agora irei discutir a respeito dos argumentos que Lima Barreto utilizou para criar Policarpo Quaresma.
Policarpo Quaresma é o protagonista da obra literária de Lima Barreto, denominado Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é representado como um homem com ideais nacionalistas e patriotas, além de nobres, buscando agir com suas próprias mãos para um Brasil melhor e um Brasil unicamente brasileiro, constantemente trazendo a sua mais pura versão à tona, como uma festa de canções e danças tradicionais que realizou para compartilhar mais esse nacionalismo. Seu nome possui significado de dor e sofrimento, algo que retrata sua história trágica pela sua devoção ao país. A questão utilizada em sua criação é o seu patriotismo exagerado, que o torna a representação do nacionalismo fanista do início ao fim, com o personagem defendendo a superioridade do Brasil estando acima das terras estrangeiras. Tanto que, conectando com o tema língua portuguesa, Policarpo também defendia que a língua tupi-guarani deveria substituir a língua portuguesa, para assim firmar a independência do país e valorizar aquilo que é nosso. O autor utilizou a miséria como forma de mostrar que o nacionalismo do Major é uma mera ilusão, já que as pessoas que viviam fora das cidades não possuíam grandes coisas necessitando de coisas estrangeiras, como adubo vindo de fora, fazendo com que a busca de Policarpo por independência fosse impossível, pois o país cresceu com raízes de sementes vindas de outro lugar, através do colonialismo, e mudar algo assim não seria algo buscável. Por fim, Policarpo aprendeu do pior jeito esta lição, morrendo pelas ordens de alguém que ele mesmo um dia já defendeu. Sua morte ocorreu com a busca de sua vida por um Brasil brasileiro. Olá, aqui é o Danilo e eu vou falar sobre a linguagem nas obras de Lima Barreto. Suas obras são marcadas por uma linguagem próxima do coloquial, abordando críticas sociais e políticas de maneira autêntica. Em geral, ele utiliza gírias e expressões populares para criar personagens realistas e descreve cenários detalhadamente, proporcionando uma visão vívida. Sua escrita é uma ferramenta para denunciar as injustiças da sociedade, frequentemente usando humor e sarcasmo, além de ironia para destacar contradições. Barreto também incorpora regionalismos, tornando seu personagem e ambientes mais autênticos. Já na sua obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, o protagonista, Policarpo Quaresma, é um nacionalista dedicado e orgulhoso de sua fortuna e disposto a promover causas patrióticas. Por meio da história, Lima Barreto critica a elitização da cultura do Rio de Janeiro, mostrando que a cidade tem suas próprias falhas, apesar de sua cultura autoproclamada. Policarpo também é retratado como alguém profundamente apaixonado pela língua tupi, buscando ressuscitá-la. No entanto, sua busca por mudança nacional leva à sua desilusão, e a história termina tragicamente com a morte de Policarpo após um colapso cardíaco. Esses elementos representam a complexidade das aspirações nacionalistas e as desilusões que podem advir delas.